Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry. Vamos trabalhar a geografia. Hoje nós vamos falar de geografia dos continentes. Vamos lá? Geografia dos continentes. Só lembrando, todo mundo recorda, todo mundo lembra o que é um continente? Lembra? Então, um continente é uma grande extensão de terra dividida por países e separada por oceanos. Então, nós vamos trabalhar os continentes. O continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e o último deles, a Antártida. Não é? Muito bem, começamos então pela América. América, o continente americano. Como que é conhecida a América? A América é conhecida como o Novo Mundo. Bom, se eu tenho um novo mundo, significa dizer que eu tenho o velho. E onde era conhecido o velho mundo? Nas três porções conhecidas até então, a Europa, a África e a Ásia. E a América foi dividida, colonizada por europeus, a partir do século XVI, principalmente no período das grandes navegações. América, Novo Mundo, conhecida depois do Velho Mundo. Como é que nós podemos dividir o continente americano, a América, ou as Américas? Não é? De duas formas. Nós podemos ter uma divisão, a chamada divisão espacial. A divisão espacial também pode ser chamada de divisão geográfica. Aí eu quero que você se recorde. Divisão espacial são sempre três, tá? Três Américas, não é? Como se fosse uma pessoa dividida em cabeça, tronco e membro, nós temos então a América, dividida em a sua porção norte, também conhecida como setentrional, a sua porção central, a América Central e a América do Sul, a parte meridional. Então, a divisão espacial é em três Américas, no seu aspecto físico e geográfico, Norte, Central e América do Sul. E nós podemos também fazer uma outra divisão, a divisão... Qual divisão, professora? Divisão sociocultural, não é? Que divisão sociocultural é essa? Claro, eu pego um aspecto econômico e um aspecto cultural, da imposição da cultura do colonizador sobre o colonizado. Então, na divisão sociocultural, passamos a ter agora somente duas Américas. Américas. Quais são essas Américas? A América anglo-saxônica. América anglo-saxônica. América anglo-saxônica, de colonizadores europeus, basicamente franceses e ingleses. Lembra que no Canadá, um pedacinho dele, Quebec, tem uma colonização francesa importante. Aí nós temos também a América Latina, de língua latina, basicamente o espanhol e o português. A América de colonização de ocupação, a América de colonização de exploração, tá? Então nós temos duas nações aqui, os Estados Unidos e o Canadá, tá bom? Vamos começar então falando da América do Norte. Quando nós falamos em América do Norte, vamos falar dos principais países da América do Norte. E qual é? Lembra? O principal país da América do Norte, composta por Estados Unidos, Canadá e México. Evidente, Estados Unidos da América do Norte. Então vamos tratar dos Estados Unidos. Estados Unidos. Bom, como que os americanos se tornaram uma superpotência? Uma grande hegemonia, não só no seu território, no seu continente, mas no mundo inteiro. Então, os americanos foram se transformando ao longo do tempo em uma superpotência.
E como se deu a formação dessa superpotência? Que características eu tenho que levar em consideração? Uma superpotência agrícola. Os americanos são grandes produtores de bens, de commodities, e são os grandes consumidores também. Nós temos uma produção imensa industrial. Então, os americanos se transformaram numa superpotência industrial, um grande aparato industrial. E nós temos uma grande superpotência militar, não é? Para fazer frente principalmente dos russos a partir do período da Guerra Fria. Superpotência agrícola, superpotência industrial, superpotência militar. E ela influencia, portanto, praticamente o mundo inteiro, tá? Então vamos acompanhar como é que os americanos se transformaram numa superpotência mundial. De que processo? Ao longo de que forma? De que maneira? Bom, vamos imaginar. Primeira coisa, uma expansão. Uma expansão territorial. Uma expansão territorial. Professor, território é importante? Sim, de suma importância, porque quanto maior o território, maior as possibilidades de usar esse território ao seu favor, ao seu dispor. E como se deu a expansão territorial americana? De duas formas. O primeiro princípio foi um princípio econômico. E o segundo princípio foi um princípio religioso. Não é? Então vamos pegar uma questão religiosa. O primeiro princípio aqui, ó, é a ética. Ética protestante, não é? O que significa essa ética protestante? Significa dizer que, para os protestantes, enriquecer não é pecado. Enriquecer passa a ser uma dádiva de Deus, ou seja, se eu tenho um corpo físico, não é? Criado por Deus, preparado para um planeta como esse, se eu não usar o recurso oferecido por Deus, aí sim estarei cometendo um pecado. E lembra que entre os 7 pecados capitais, um é a preguiça, não é? Então a ética protestante quer dizer enriquecer não é pecado. Pecado é ter o recurso e não transformar o recurso em benefício próprio, tá? Aí nós temos um outro também relacionado à questão religiosa, que é a carta, ou o que nós chamamos de destino manifesto. Olha o nome, destino, né? O destino dos americanos, Deus se manifestando e criando, portanto, esse destino. Então nós temos aqui o chamado destino manifesto, ou seja, Deus se manifestando e justificando a expansão territorial americana, mesmo em relação àqueles que já estavam, índios, por exemplo, e os animais. Então houve uma grande genocídio em relação aos índios e matança dos animais, justificadas por essa ética protestante e por esse destino manifesto, tá? Muito bem, então expansão territorial foi de suma importância. Qual outro fator importante que justifica essa grande superpotência? Ter território é uma coisa, ocupar o território, usar o território é uma outra realidade. Então nós precisamos agora fazer uma extensão territorial, mas uma ocupação territorial. Eu vou sair então do leste e vou em direção ao oeste. Eu saio das 13 colônias americanas que estão voltadas para o Atlântico e ganho o interior do país. Como fazer, portanto, né, essa marcha para o oeste, para o interior? Então nós temos aqui uma marcha para o oeste. Lembra bem, ó, eu estou indo para o oeste, saindo do litoral, indo para o interior. Eu quero ir, mas eu quero voltar. E eu quero ir, eu quero voltar de novo. Como é que eu vou fazer isso? Optar, então, por um sistema de transporte. O sistema de transporte, o chamado transporte ferroviário. Não é? O transporte ferroviário. O transporte ferroviário foi a opção mais correta, por quê? Porque transporta muita gente e muita mercadoria na mesma viagem. Só transporte basta, não preciso de gente. Eu preciso de gente para quê, professor? Eu preciso de gente para trabalhar e o que mais? E ocupar definitivamente o lugar. Mas como estimular alguém a ir num lugar tão inóspito? Como estimular alguém a chegar num novo continente que eu não conhecia?
o grande estímulo foi a doação de terras, a política de doação de terras, 1860. Lembra que 10 anos antes, no Brasil, a política de 1850 foi de vender terras, a chamada Lei de Terras. O Brasil, vendendo terras, conseguiu atrair apenas 4 milhões de imigrantes. E os americanos, doando as suas terras, conseguiram atrair 40 milhões de imigrantes, que vão trabalhar e que vão ocupar definitivamente esse lugar. Então nós já temos dois princípios, ó, expansão territorial e nós temos a marcha para o oeste. O que mais então, né, eu preciso levar em consideração para determinar quais foram os fatores importantes para essa supremacia americana? Além da expansão territorial, ocupação territorial. O seu grande território, eu disse a vocês, gigante pela própria natureza, esbelo, impávido, colosso, e seu futuro espelha a sua grandeza, parte do nosso hino nacional. Vamos fazer uma analogia com o espaço americano. Um espaço maior, mais recursos a serem explorados. Então nós temos aqui também, quem? Uma grande, observe gente, ó, uma grande diversidade mineral, uma grande diversidade mineral. Observe então, essa grande diversidade mineral se dá através de quem? Principalmente de alguns minérios importantes, o carvão. Observe que o carvão se transformou na principal matéria-prima da primeira Revolução Industrial. Perguntinha simples, qual foi o primeiro país a se industrializar fora da Europa? Justamente, Estados Unidos da América. Não por acaso, porque eles tinham um grande território com uma grande diversidade mineral. Nesse caso, o carvão. Carvão mineral, na fase do antracito, que é o melhor de todos, o mais carbonífero, tá? Então, grande diversidade mineral, carvão mineral, minério de ferro, eles têm bastante manganês, eles têm bastante petróleo, bastante gás natural, né? Bom, nós sabemos também que se tem mais gente conflitante. E aconteceu nos Estados Unidos uma guerra, lembra, gente? Uma guerra civil. Todo mundo lembra o que é uma guerra civil? Guerra civil acontece quando há um conflito dentro do próprio país, não um país contra o outro. Então, um conflito dentro do próprio espaço americano. Quem estava conflitando aqui, professor, na Guerra de Secessão? Dois pedaços distintos. O norte versus o sul. O que defendia o norte? Defendia uma burguesia comercial. O que se defendia no sul? A manutenção de grandes áreas produtoras, grandes áreas agrícolas, os latifundiários, usando mão de obra escrava. E quem é o cara que sai vencedor desse conflito? O norte. O norte vencedor formando quem? Uma burguesia. Ó, burguesia comercial. Bom, se a burguesia é comercial, qual é o grande sonho? Que eu fomentasse, aumentasse o comércio. Como é que eu posso aumentar o comércio tendo mão de obra escrava? Se escravo não ganha salário. Eu quero gente assalariada, porque gente que ganha quer gastar o que ganha. Fomentar o comércio. Então, desde o século XIX, eu já tenho o emprego da mão de obra assalariada americana, fomentando o comércio nacional. Muito bem. Mas os americanos tinham uma outra pretensão. Lembra do Destino Manifesto? A América para os americanos, né? Estender os seus domínios. Então, eu quero ser uma potência não só local, eu quero ser uma potência continental. Então, nós temos aqui a perspectiva de ser uma potência, ó, potência continental. Bom, para ser uma potência continental, eu quero assegurar os meus domínios, ou seja, eu não quero a intervenção de ninguém que venha de fora. Um outro país que possa fazer uma intervenção não na América do Norte, em toda a extensão da América. Se você se recordar, os americanos foram aqueles que ajudaram Cuba a se tornar independente. Uma das últimas colônias espanholas se tornaram independente. Foram os americanos que impuseram as ditaduras na América do Sul, né? Então nós temos uma presença grande dos americanos na América. Quais foram as políticas, né? Nós temos, por exemplo, a doutrina. Monroe, né?
de um cara chamado de James Monroe, né? Qual era a doutrina? Impedir, portanto, o avanço de qualquer nação que pudesse intervir sobre a América. Vem o Roosevelt e faz uma política. Qual é a política? A política do Big, quer dizer grande. Do Big Stick, não é? Do grande porrete. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, os americanos, obedece quem tem juízo, o resto que não seja o americano. Aí nós temos a eclosão de quem? Da Guerra Fria. A Guerra Fria se deu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Duas potências emergentes, Estados Unidos e União Soviética, né? E qual era, portanto, o temor americano? Que houvesse uma invasão soviética. Para isso eu vou criar um plano, chamado de Plano de Segurança, Segurança Nacional. Ou seja, amigo do meu inimigo passa a ser meu inimigo também. Ou você está junto a mim, ou você está contra mim, né? Muito bem. Então, tudo isso vai justificando essa grandeza, esse impulso na economia americana e na importância dentro da geopolítica, fora dos seus domínios, fora do contexto da América. Muito bem. Aí, nós temos que lembrar agora de um aspecto importante. Saímos de um aspecto político, vamos agora recordar o aspecto econômico. Aliar a política e a economia, você consegue perceber a potência que se tornaram os americanos. Então nós temos aqui uma organização, organização. Você lembra da bandeira do Brasil, que é progressista? Lembra dela? Positivista? Ordem e progresso, né? Então nós precisamos de uma organização econômica. E como se dá essa organização econômica? Aproveitando as condições territoriais, a condição do seu território e buscando o melhor desse território. Então, nessa organização, nós conseguimos ter duas grandes áreas geoeconômicas. Então, nós temos duas áreas geoeconômicas, Professor, o que é geoeconômico? Geo, espaço físico. O espaço físico transformado pelo homem, geoeconômicas. Quais são essas áreas? Vamos começar então pelo Nordeste. Nordeste. O que você encontra no Nordeste? Lembra que o Nordeste, dentro da geografia, nós encontramos os Montes Apalaches. E o que você encontra nos Montes Apalaches? Lembra? Recordando? O que nós temos de diversidade mineral lá nos Estados Unidos? Carvão. Carvão mineral antracito em superfície, junto aos Apalaches. Então, eu tenho o que a indústria necessitava para se desenvolver. Então, na região Nordeste, eu tenho uma área fabril. Não por acaso, se eu tenho indústria, a indústria atrai gente, que atrai comércio. Eu tenho uma grande área povoada em espaço americano na região Nordeste, junto à região dos Grandes Lagos. Bom, área fabril. De que tipo de indústria eu tenho aqui? A indústria siderúrgica. Siderúrgica. E a siderurgia precisa do quê? Energia, muita energia. A indústria metalúrgica. Muito bem. O que mais que eu tenho, professor? Eu tenho a indústria ferroviária. A indústria ferroviária. Lembra que ferrovia corta o espaço americano de leste a oeste. Desde quando? Desde a Grande Marcha para o oeste, né? Muito bem. Então, indústria siderúrgica, indústria metalúrgica e ferroviária. O que esses caras têm em comum? Usarem mais matéria-prima e menos mão de obra. Mais matéria-prima, menos tecnologia e mais mão de obra. Então nós temos uma grande concentração de trabalhadores nesta indústria, nesse espaço físico dos Estados Unidos. Bom, o que acontece ao longo do tempo? O tempo passa, o tempo voa, né, gente? Nós sabemos que o temor da Guerra Fria não trouxe só um plano de segurança nacional, trouxe um plano econômico dos Estados Unidos também, que é ocupar definitivamente, desenvolver definitivamente
qualquer espaço físico americano. Então, em função da Guerra Fria, há uma dispersão industrial, uma desconcentração industrial que estava aqui, passa a ter agora novas áreas, né? Que áreas são essas? Aproveitando o espaço físico e o que ele tem a oferecer. Então nós temos agora o espaço físico da região sul e do oeste. O sul e o oeste vão se transformando em quem? Uma nova área fabril, né? Se aqui eu tenho uma área, eu tenho uma nova área fabril. A relação é um pouco diferente. Por quê? Porque se aqui, não é? Aqui eu tenho as indústrias que requerem mais matéria-prima, mais mão de obra e menos tecnologia, aqui é o contrário. Aqui eu preciso de gente qualificada, gente especializada. Onde é que eu vou conseguir essa gente preparada e especializada? Através dos tecnopolos. Professor, o que é mesmo um tecnopolo? São áreas de excelência junto às universidades que vão produzir essas tecnologias e inclusive gente preparada para essas tecnologias, né? Então no oeste, no sul e no oeste eu tenho que tipo de indústria? Eu tenho indústria aeroespacial. Lembra do Texas, Houston? Muito bem, a NASA. Eu tenho também a indústria da informática. Você sabe que hoje o setor quaternário da economia, ele se dá através da informática, né? Através da telemática, telecomunicação informática. Me dê um exemplo de informática. Google, Yahoo, você tem a Apple, você tem a Microsoft, todas estão onde? No oeste americano, buscando as regiões dos tecnopolos. Nós temos também a indústria de biotecnologia. Repare uma coisa, ali eu precisava estar junto das áreas fornecedoras de matérias-primas, o espaço físico era importante. E aqui eu estou junto de quem? Eu estou junto das metrópoles, né? Das metrópoles, onde eu tenho as universidades que vão produzir as tecnologias e mão de obra especializada, mão de obra preparada e qualificada. Quem foi o grande eleitor do Donald Trump? Não foi essa força de trabalho, foi aquela força de trabalho que vinha perdendo o seu emprego em função dessas novas modernidades, né? Tanto que a política de Trump é retomar essa atividade nessa velha área fabril conhecida como o Vale do Ferrugem. Tá? Muito bem, então vamos fazer um pequeno esqueminha para a gente entender como é que essa dinâmica aí se deu nessa desconcentração americana até chegar ao que é hoje, né? Um espaço quase que todo industrializado. Vamos fazer aqui um mapa estilizado, né? É mais ou menos assim, tá, gente? Bem mais ou menos o espaço físico americano, né? Então aqui é o que eu comentei com vocês, ó. Aqui é que eu tenho a região Nordeste. Então nós temos aqui a região Nordeste. E observe uma coisa, hein? Estou voltado para o Atlântico, né? Hoje, meu grande cliente não está mais no Atlântico, ele está no Pacífico. Por isso que há uma desconcentração para o oeste e não mais para o leste. Então, aqui eu estou criando quem? A chamada velha. Velha área fabril. A velha área fabril, que são aquelas indústrias que remetem à primeira revolução industrial. Aqui, bem aqui, eu tenho os montes Apalaches. Tá vendo aqui? Fornecedores de carvão para as velhas áreas fabris, né? Aí eu vou agora fazer uma dispersão, ó. Estou saindo em direção ao oeste, em direção ao sul. Aqui eu tenho aqui um cara chamado de Sunbelt. O Vale do Sol. O que se produz aqui? A indústria aeroespacial. Texas, Houston está aqui, né? Então nós temos aqui a indústria, ó, indústria aeroespacial. E essa aqui, professor, lembra que essa expansão se dá por dois motivos. Primeiro que nós entramos na terceira fase da Revolução Industrial e essa dispersão se dá com o medo de que os russos pudessem invadir os americanos nos espaços menos desenvolvidos. Então essa expansão se dá aqui, por exemplo, né, no vale, o chamado Vale do Silício. E o que se produz no Vale do Silício?
a indústria da informática, né? A indústria da informática é importante no cenário internacional. Aqui você tem São Francisco, Los Angeles, São Diego, que estão junto a quem? As grandes áreas de tecnopolos, tá? Tá bom, gente? Observaram como é que foi o caminho americano até chegar a se tornar uma superpotência? Então eu espero ter ajudado vocês. Até uma próxima. Até mais.